Então, gente, esse é o princípio hoje que a gente leu sobre a individualidade. Eu achei muito importante, achei bem interessante também, porque aqui diz que a gente tem essa parte do síndrome de se sacrificar por todas as pessoas para ser amado. Isso significa que você é trouxa. Então, gente, eu já me senti e também já estive nesse papel. Gente, qualquer coisa que acontecia, eu queria resolver o problema das pessoas, o problema de todo mundo. Então, e acabava que descuidava de mim mesma. Então, eu comecei a pensar quando eu comecei a ler livros e ver que não era bem assim que funcionavam as coisas. Até mesmo, né, quando Jesus estava aqui na Terra, ele não ficava tipo, ele ajudava quem queria ser ajudado. Quando a pessoa procurava ele para ser curado, ele simplesmente perguntava: Você quer? Você crê? Então, a gente precisa saber se as pessoas querem ser ajudadas para poder ajudá-las. Agora, querer agarrar o problema de todo mundo e querer ajudar pessoas que não querem, entendeu? É complicado que tem essa síndrome de ser trouxa. E isso é muito ruim, a gente se sentir trouxa. E fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. É pior ainda. Você faz uma coisa que Deus não mandou. E aí, quando Deus manda, você não faz. Entendeu? Então, é bem ruinzinho isso. Aqui, se você tiver o princípio da individualidade instalado no seu coração, você poderá ter alguns benefícios. Ter mais intimidade com Deus. Nossa, isso é bem profundo, né? Intimidade com Deus é maravilhoso. Se conectar com ele falar com você e você obedecer, entendeu? Cada dia ele te dá uma coisa, uma palavra, como agir, como sentir um conforto no seu coração. Então isso é maravilhoso. Saber que é especial. Gente, muitas vezes antes eu não me sentia especial. De, decorrendo de todas as coisas que aconteceram na minha infância, sabe? Então, eu não me sentia especial, não me sentia amada. Queria ser amada pelas pessoas, buscar a necessidade de aprovação, aprovação das pessoas. Mas não se sentir amada por Deus. E a pessoa se sentir amada por Deus muda muito, muda tudo. Não ter necessidade de agradar alguém, né? A pessoa que tem isso, ó, se tiver o princípio da individualidade, ela não precisa agradar. Ela sabe quem ela sabe que Deus ama ela. Prospera, prosperar. Tipo, é romper, é tu crescer. Prosperar é romper. Essa é a romper. Tô prosperando. Não parar de romper, não parar de crescer. É prosperar. Não tinha isso, porque não cresci em nada, não saía do mesmo lugar, ficava sempre ali. Não ter necessidade de aprovação, não agradar ninguém, não querer agradar ninguém, né, gente? O tanto faz para as pessoas, né? E não ouvir religiosos, ouvir a Deus, fala contigo no teu íntimo, no teu coração, conectado com o teu espírito, ouvir ele. As pessoas têm as suas opiniões e tá tudo bem, cada um vê de um jeito, então, o importante é ouvir ele. E ser amado e se sentir amada, isso é o que mais acontece, gente. A gente se sentir amado. Quando a gente está na nossa infância, quando acontece algumas coisas que a gente se sente rejeitado pelos nossos pais, a gente começa se, a se perguntar para Deus, se questionar por que que Deus me deu uma situação dessa, por que eu estou passando uma situação dessa, porque os meus pais me maltratam. Mas aí a gente tem que procurar ajuda para entender o que que está acontecendo, porque a gente está, entendeu, passando por isso. Eu entendi, quando eu procurei ajuda, que os meus pais me deram o melhor que eles tinham. Eles receberam isso, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E eles não, e o melhor que eles tinham é isso. Se teu pai te deu, tinha um pão e te deu a metade, ele ficou com a metade,
ou repartiu com a tua família, era o melhor que ele tinha e tá tudo bem. Então, isso também ajuda a gente a entender, a se sentir amado e saber que Deus nos deu os melhores pais e os nossos pais deram o melhor que eles tinham. E tá tudo certo. Então, gente, eu gostei muito desse capítulo, achei muito interessante, tá? Individualidade. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais a gente sai da ignorância e começa a abrir os olhos. Porque realmente é, porque às vezes a gente parece que tá num lugar que a gente tá numa ilusão, sabe? Na verdade, estamos, né? Quando a gente está na nossa cabeça, é aquilo, coloca aquilo e acabou. Não abre a mente, é uma ilusão que tu tá ali e que uma hora tu vai acordar. Então, que tarefa, tá? Escolha 3 pessoas para fazer perguntas realmente sábias. Aí, então, eu vou escolher 3 pessoas e vou fazer 3 perguntas. Amanhã não, eu vou ver quando, mas aí eu vou trazer para vocês a minha tarefa e o princípio 5, tá, gente? Então era isso. Beijo no coração de vocês. Façam um excelente dia. Reflitam sobre isso, sobre o princípio da individualidade. Pensa um pouco se vale a pena, entendeu? Você se sacrificar, se sabotar para querer salvar todo mundo, salvar pessoas que às vezes não querem ajuda. Esquecer de você. Você é o principal, entendeu? Para você se sentir bem, fazer as coisas. E lembre-se também, né? Fazer o que está no seu coração. Se você está sentindo de fazer pela pessoa, você faz. Agora, o que você não está sentindo você lá fazer, vai acabar lhe prejudicando. Então, fiquem com Deus, beijo no coração. E hoje foi esse princípio da leitura. Beijos.